Então vamos lá, pessoal, comentar aqui agora um pouquinho desse processo aqui da espermatogênese. Então o que acontece? Tudo começa com as células germinativas primordiais, que são células que estão ali no nosso organismo quando a gente está falando, no caso dos homens, né? Quando a gente está falando na questão ali da fase da embriogênese, na fase ali mais embriológica, tudo bem? E essas células, quando elas migram para o testículo aonde, Pedro? Mais especificamente, para a região das próprias, dos túbulos seminíferos, elas passam aqui nessa região a ser chamada agora de espermatogônias. Aí tudo bem, essas espermatogônias ficam ali e tudo mais, migraram, estão aqui numa certa quantidade, mas quando chega a fase da puberdade, que é por volta ali dos 13 anos, aproximadamente, puberdade, o que vai acontecer? Essa espermatogônia vai começar a sofrer muita mitose. Então vai começar a se multiplicar, formar várias. E essas, por sua vez, vão sofrer o quê? Em algum momento, uma meiose, que vai dar origem a essa nova célula. Essa nova célula é espermatócito primário. Certo? Então aqui no caso deu origem a 2 espermatócitos primários. Vou pegar aqui esse de baixo. O espermatócito primário, por sua vez, vai sofrer uma divisão meiótica, que a gente chama de 1. Número 1. Então, espermatócito primário 1 sofre uma divisão meiótica, tipo 1, para formar o espermatócito secundário. Agora vamos lá, pessoal. O espermatócito secundário, por sua vez, vai sofrer, vou colocar aqui a seta, vou apagar aqui divisão meiótica 1, vou botar assim, tá? Vou colocar DM, divisão meiótica 1. Essa aqui. De espermatócito primário para formar 2 espermatócitos secundários, divisão meiótica 1. Agora vamos pegar aqui o espermatócito secundário. Esse, por sua vez, a gente vai sofrer uma divisão meiótica 2 para formar as espermátides. Tudo bem? Então, nem desenhei, né? Mas aqui seria as espermátides, beleza? Que foram formadas aqui a partir do espermatócito secundário após o processo de divisão meiótica 2, tudo bem? Então, só recapitulando, temos a espermatogônia, chega na fase da puberdade, mitose, e começa-se a diferenciar essa espermatogônica, pós-meiose, que é uma meiose também que ocorre. Essa espermatogônia torna-se um espermatócito primário, O espermatócito primário, por sua vez, sofre a divisão meiótica 2 o espermatócito primário sofre, por sua vez, a divisão meiótica 1 para formar o espermatócito secundário. O espermatócito secundário, por sua vez, sofre a divisão meiótica 2 para formar as espermátides, tudo bem? E o que acontece? Essas espermátides, elas ainda parecem muito com a célula epitelial. Elas ainda não parecem como um espermatozoide. Então elas vão ter que passar por um processo de maturação, tudo bem? Que ocorre nos próprios túbulos seminíferos, mas também para formar o quê? Para formar o espermatozoide propriamente dito. Mas o que eu ia falar é que mesmo formando aqui o espermatozoide, o próprio espermatozoide ainda vai ser maturado no epidídimo, por exemplo, em outras localizações. Mas entender que a espermátide ainda é muito imatura, assim. Ainda precisa comer muito arroz com feijão, entre aspas, para se transformar aqui no espermatozoide, que basicamente tem aquele formato típico formado por a cabeça e a cauda. E a cauda aqui seria o flagelo, né? Só para falar um pouquinho do espermatozoide e não passar batido. Dito tudo isso, queria só acrescentar aqui uma informação, uma coisa que eu acho interessante.
As espermatogônias, uma espermatogônia, se a gente pegar só uma, no caso essa daqui, ela possui um cromossomo X e um cromossomo Y. Após haver todo esse processo aqui, no qual a espermatogônia, né? Eu puxei aqui a seta do espermatócito primário, pessoal, perdão. Que a espermatogônia, puxar até aqui de novo, que tem esse um cromossomo X e um cromossomo Y, for sofrendo as diferentes meioses, quando a gente chegar aqui na espermátide, a gente vai ter uma espermátide masculina, que não é nada mais nada menos do que aquela espermátide que porta o cromossomo Y. Então aqui eu vou colocar um exemplo, Y, que leva a gente a entender aqui que seria o masculino, certo? A gente tem essa espermátide masculina e a gente tem a segunda espermátide aqui, a de baixo, no caso foi formada, a gente tem a espermátide feminina. Tudo bem? Seria a espermátide que está portando o cromossomo X. Então eu só queria comentar isso aqui rapidamente com vocês. Então, de maneira bem geralzona, pessoal, isso aqui seria a própria questão de como ocorre a espermatogênese.